Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na nossa playlist Biblioteca do canal, onde nós estamos estudando sobre as religiões mundiais, as seitas e os movimentos neopentecostais. E aqui nesta playlist nós já estudamos sobre o hinduísmo, sobre o budismo, sobre o judaísmo e também sobre o islamismo. E a religião de hoje é o catolicismo. Vamos aprender a história do catolicismo, como se originou e também veremos as contradições entre o catolicismo e o cristianismo. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui neste canal se você ainda não é inscrito. Ative também o sininho para não perder as notificações de vídeos novos e não esquece de deixar o seu like, pois ajuda muito aqui no canal. O catolicismo romano. O catolicismo romano é uma das principais religiões mundiais. Possui mais de 900 milhões de adeptos no mundo. O Brasil ostenta o título de maior país católico do mundo. Entretanto, a decadência do catolicismo no Brasil é bem acentuada, chegando a 600 mil o número dos que deixam as fileiras romanas por ano em nossa pátria. Resumo histórico do catolicismo romano. Se para a Igreja o fim da perseguição foi uma bênção, a oficialização do cristianismo como religião do Estado foi uma maldição. Os cultos deixaram de ser expressões de adoração e gratidão ao Senhor da Igreja e tornaram-se cerimônias pomposas, sem qualquer traço de piedade e espiritualidade. Logo, homens desprovidos de temor do Senhor passaram a ver os ofícios ministeriais como meio de obter prestígio social ou como poder político, mesmo porque os clérigos eram funcionários do Estado. Logo entrou em operação a simônia, isto é, o comércio de cargos eclesiásticos, o sincretismo ou a assimilação dos costumes e das crenças pagãs foi acontecendo ao invés da Igreja conquistar o mundo conquistou a Igreja. Estabelecimento do episcopado. No século I, não havia um padrão unificado de governo eclesiástico. As igrejas eram regidas por grupos de presbíteros ou de bispos. Não se tem referência aos atuais bispos católicos ou mesmo aos neopentecostais. Esses bispos não tinham sob seu mando dioceses ou zonas, eram pastores, cada qual em sua igreja. A supremacia do bispo romano. Na Igreja do Novo Testamento, bispo, presbítero e pastor são termos sinônimos e, portanto, os bispos eram iguais entre si. Em posição e em autoridade, a partir de 316 a 590, o bispo de Roma passou a reivindicar autoridade e domínio sobre os demais. O Papa Inocêncio I falava de si mesmo como governante das igrejas de Deus. A partir de Leão 390 a 461, o bispo de Roma reclamava ser reconhecido como bispo universal, baseado numa interpretação falha de Mateus 16 e 18, num suposto primado que Cristo dera a Pedro e que o bispo de Roma era o seu sucessor. Idolatrização do culto. Era natural admirar o testemunho daqueles que não negaram a Cristo e foram fiéis até a morte.
Aqueles que adentraram os portais da igreja sem conversão, acostumados a adorar os deuses pagãos, rapidamente passaram a adorá-los. Os mártires e os santos passaram a ser adorados como pequenas divindades. Os lugares onde nasceram ou onde foram martirizados passaram a ser considerados lugares santos e começaram as procissões e as peregrinações. Sacerdotalismo. No primeiro século não existia distinção entre clérigo e leigo. Bispos, pastores, presbíteros e diáconos eram distintos dos demais membros da igreja, apenas na função que ocupavam. Sacramentalismo. O batismo e a Santa Ceia deixaram de ser ordenanças de Cristo para ser considerados sacramentos. O batismo deixava de ser um testemunho público e a fé se assumia caráter salvífico. A Santa Ceia deixava de ser um memorial, onde estabelecido por Jesus, para ser um sacramento onde Cristo estava fisicamente presente nos elementos e tornava-se um sacrifício. A missa foi aceita a ideia errônea que a ceia do Senhor é um sacrifício prestado através de um sacerdote. Em 831, começaram a ensinar a heresia das transubstanciação, isto é, que ao ser consagrada pelo sacerdote, transforma-se no próprio corpo e sangue do Senhor Jesus, e com medo de que durante as celebrações algumas gotas do sangue de Cristo fossem derramadas, tiraram o cálice dos leigos. A Igreja Romana adotou oficialmente como dogma da Igreja de 1215 e definiu plenamente no Concílio de Latrão no mesmo ano. Purgatório. A doutrina do purgatório já era ensinada por religiões pagãs. O purgatório era um lugar onde as almas dos homens se purificavam através dos tormentos. Orações pelos mortos. A crença no purgatório se disseminava e junto com ela desenvolvia-se orações oferecidas a santos falecidos e a mártires em seus túmulos. Mariolatria. O Concílio de Éfeso declarou em 431 que Maria era Theotokos, isto é, Mãe de Deus. Já lhe era oferecida adoração e orações eram feitas em seu nome. Confissão auricular. A princípio, a confissão era feita em público na igreja. A partir de Leão I, as confissões passaram a ser privadas, sempre para um sacerdote. Sacerdócio. A doutrina do sacerdócio de todos os cristãos foi rejeitada, sendo restaurada a partir da Reforma Protestante. Ensinavam que, diferentemente dos leigos, os sacerdotes possuem graça e autoridade especial. Sem elas não há acesso a Deus. Seu ofício tem algo místico ou mesmo mágico com os sacerdotes pagãos. O altar onde o sacerdote sacrifica o corpo e o sangue de Cristo tornou-se o lugar mais importante e separado do templo, ilustrando a separação entre os clero e os leigos. Vestes clericais. Um culto, sacerdote, sacrifício sofisticado, existem vestes apropriadas. Os chamados paramentos foram introduzidos por Constantino, sendo considerados indumentários indispensáveis no final do século. Proibição da leitura das Escrituras. O mesmo concílio de Toulouse, que ratificou a ímpia Inquisição em 1229, determinou: proibimos os leigos de possuírem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Proibimos ainda mais severamente que estes livros sejam possuídos no vernáculo popular.
As casas, os mais humildes, lugares de esconderijo e mesmo os retiros subterrâneos de homens condenados por possuírem as escrituras devem ser inteiramente destruídos. Tais homens devem ser perseguidos e caçados nas florestas e cavernas, e qualquer que os abrigar será severamente punido. A Inquisição. A Inquisição fez milhares de vítimas na Espanha, França, Alemanha, Itália e Países Baixos. No período da Contra-Reforma, a Inquisição foi uma ferramenta muito usada na luta contra os pregadores do genuíno Evangelho de Cristo. Em 1252, o Papa Inocêncio, no documento Ad Extirpanda, ordena que os hereges sejam esmagados como serpentes venenosas. O desvio doutrinário progressivo do catolicismo romano. Instituíram a reza pelos mortos. O Concílio de Nicéia regulamentou a prática como doutrina da Igreja. Iniciou o uso de velas nas igrejas. O imperador Constantino predize o primeiro concílio eclesiástico, a substituição do culto pela missa, o início do culto a Maria, instituído o culto de imagens, canonização dos santos, o sacrifício da missa, começa a venda de indulgências, perdão de pecados por dinheiro, os 7 sacramentos, instituída a transubstanciação. O purgatório é oficializado como artigo de fé pelo Concílio de Constança. O dogma da Imaculada Conceição, Maria teria sido concebida sem pecado. A Assunção de Maria. As rendas do catolicismo romano. O papado tornou-se riquíssimo através das vendas dos cardinalatos, dos bispados e de outros cargos eclesiásticos. No ano de 1410, chegou ao ponto de cobrar impostos até mesmo das prostitutas, incorporando-as no orçamento. O Vaticano derramou muito sangue em nome de Deus, até Napoleão Bonaparte invadi-lo em 1806. O Papa perdeu suas terras, tentou reagir, porém Vítor Emanuel II, em 1870, derrotou novamente, constituindo-se o primeiro rei da Itália unificada. Em 1929, Mussolini, o pai do fascismo, assinou com o Papa o Tratado de Latrão, criando um pequeno estado religioso dentro da cidade de Roma, sob controle da Súria romana. Mediante esse tratado com Mussolini e outros feitos secretamente com os nazistas, o catolicismo se manteve durante as décadas de 1930 e 1940, a custas de omissão criminosa e mesmo de apoio velado, que se pode entender facilmente nos pronunciamentos do Papa, mostrando simpatia aos tiranos da Alemanha e da Itália. Terminada a Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica forneceu passaportes falsos, facilitando a fuga de perigosos carrascos nazistas, como Franz Paul Steingel, encontrado no Brasil. A influência atual do catolicismo romano. A liderança do papado sobre as nações diminuiu sensivelmente, era um poder mundial. Teve sua culminância e foi declinando até os nossos dias. Dono de um passado vergonhoso, tendo seus dogmas seriamente questionados e refutados pelos evangélicos, vem perdendo sua influência como instituição cristã. As bulas e encíclicas papais já não são mais levadas a sério. Existem diferenças significativas entre as diversas ramificações da Igreja Católica hoje. Vamos analisá-las. Catolicismo nominal. A maioria não comprometida.
pessoas que apenas casaram na igreja, mas nada conhecem a teologia católica e são católicos só de nome. Catolicismo sincrético. O catolicismo que foi absorvido ou misturado pela herança religiosa pagã da cultura nativa em que está inserido, por exemplo, na Bahia. Catolicismo conservador ou tradicional, esse ramo do qual fazia parte o falecido Papa João Paulo II e o atual Bento, sustenta os dogmas católicos tradicionais como esboçados no Concílio do Trento. Catolicismo moderado, representado pelo Concílio Vaticano II, busca uma modernização, ajornamento da igreja. Não é completamente conservador e nem completamente liberal. Catolicismo progressista, de tendências liberais, chamados progressistas, posteriores ao Concílio Vaticano II, questiona e mesmo rejeita, até certo ponto, as posições dogmáticas tradicionais. A América Latina, berço da teologia da libertação, de cunho marxista, foi o grande reduto dos progressistas. Então, esta aí foi a história do catolicismo e agora nós veremos o que a Bíblia diz sobre cada um desses aspectos que foram lidos e estudados sobre esta religião. O que a Bíblia diz sobre a igreja? Cristo, não Pedro, é o fundamento da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, o único mediador entre Deus e os homens. Papado. Pedro nunca foi papa. Se tivesse sido, não seria nada parecido com o pontífice de Roma, pois Pedro era casado, o que derruba o dogma do celibato sacerdotal. Era pobre, não aceitava honras de homens. Ele não era infalível, como se arrogam os papas. Ao contrário, foi falho e repreensível. Purgatório. O que Jesus fala sobre o purgatório? O que a Bíblia fala? O sangue de Jesus é a única agência de purificação do crente. Adoração de ídolos. As escrituras são firmes no repúdio de todo tipo de idolatria. Mariolatria. A Maria das escrituras é bem diferente da Maria do catolicismo. A Bíblia a chama agraciada e bendita entre as mulheres, mas não fonte de graça. Maria é mencionada à parte dos evangelhos, somente em Atos 1,14, e como dizem Ankeberg e Wendell, mesmo nos evangelhos, seu poder e autoridade espirituais são quase inexistentes. Nem Jesus Cristo, nem Paulo, nem qualquer escritor bíblico jamais concedeu a Maria a importância ou a devoção que tem sido dados a ela pela Igreja Católica durante o último milênio. A Bíblia clareia a questão. Uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: "Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram." Ele, porém, respondeu: "Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam." Lucas, capítulo 11, 27 e 28. E mais, ele, porém, lhes respondeu: "Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam." Maria não é a co-salvadora, mas foi alguém também que precisou de salvação, pois todos pecaram. Outro ponto de apoio da mariolatria que cai diante da palavra de Deus é o da virgindade perpétua, pois a Bíblia nos fala dos irmãos e irmãs do Senhor Jesus. Transubstanciação e a missa. Transubstanciação e a missa.
Não existe base bíblica que sustente a crença na transubstanciação, que o pão e o vinho são usados na missa, transformam-se no corpo e no sangue de Cristo, que seria a renovação do sacrifício da cruz. A Bíblia diz que o corpo de Cristo na terra é a sua igreja e não um pedaço de pão. O sacrifício de Cristo foi feito uma vez e não pode ser repetido. Então, quando nós estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor, é como se fosse simbolizado o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Ao contrário do que os católicos pensam, né? E acreditam, né? Então é diferente. A oração pelos mortos. A Bíblia Sagrada é enfática quando afirma que nada se pode fazer por aqueles que já faleceram, porque a salvação só é possível através da fé no sacrifício de Jesus durante a vida na terra. Após a morte vem o juízo, e não há a menor possibilidade de comunicação entre mortos e vivos. A salvação está no nome de Jesus e não na Igreja Católica. Quem crê em Jesus será salvo. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Então, queridos, essa foi mais uma religião que nós estamos estudando. Nós teremos muitas religiões ainda que estão aqui e que vão vir, que nós vamos estudar. Então, vocês viram aí as contradições entre o cristianismo e o catolicismo, o que eles acreditam e o que a Bíblia fala sobre todas essas partes importantes aqui. Se você gostou desse vídeo, se foi importante para você, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever aqui no canal, pois é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, que Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua família e vem aí, espero você no próximo vídeo, na próxima religião. Que Deus te abençoe.